Daniel, é agora certo, vamos falar, já que você está falando levantou O anti-esmagamento? o anti-esmagamento, Certo. vamos falar um pouquinho o que acontece, o Fernando deixar de perguntar, que a gente tinha comentado antes, o que acontece em qual carro, Fernando, que dá trabalho pra gente? Programação do Kicks. O famoso Kicks. Esse O que carro, acontece Kicks, neste Ranger. carro que ele acaba com o dia dos instaladores? Não, é assim, ó, Não, mas ele literalmente ele acaba com o nosso dia. E com o do suporte com o do também, ou não? suporte também. Agora não. Pera aí, pessoal. Eu perguntei mais nos bastidores. Corta o microfone, Fábio. Você precisa de 4 pessoas pra programar. Um tem que segurar o vídeo com uma Assim, régua. Tem que rezar. Segurar Ele assim, liga- Responde você? Ô, Daniel, desliga o carro, liga o farol, apaga a luz, Liga o liga ar, o ar, liga o Acende uma vela. acende uma vela, dispara o alerta. Reza o Pai Nosso. Hoje não Reza tá o mais Pai difícil, Nosso. não. Então, Conforme vai passando o tempo, Tá, mas vai vamos lá. vindo novas atualizações, Tecnicamente, eu entendo muito bem isso, porque eu entendo a parte eletrônica, tá? Mas explique vocês de uma forma que fique compreensível pra galera entender. Tá. O que esse Kicks dá tanto trabalho pra engenharia da Turi? Após isso aí, eu vou fazer a pergunta da galera aqui. Perfeito. Então, na verdade, em vez de a gente... Eu vou chegar no Kicks, não é só o Kicks, na verdade, tem que entender esse Brasil que a gente atende, Sim, né? sim. Aqui em São Paulo vende muito SUV, né? Carros menores, mas no interior, para fora de São Paulo vende muita caminhonete, né? Então a Ranger, a L200 também são dois Que bom, carros tá aí vendo como que... você não escondeu, já tocou no assunto, isso aí, tá Não, certíssimo. Não existe esconder, né? A gente tá ali a gente é profissional, né? A gente tá ali trabalhando para sempre evoluir, melhorar, né? E não é que esteja nada errado. Vamos tentar Depois aí você explicar, porque na verdade para falar do porquê que o Kicks ou a Ranger é tão ruim a instalação, tão trabalhosa, na verdade, né? A programação. Não é trabalhosa, é só a parte de então, programação. Aí a gente vai explicar o porquê, tudo bem. Então, é o seguinte. Na verdade, a programação ela é necessária somente em módulo que faz anti-esmagamento, ok? Nenhum módulo que não faz anti-esmagamento precisa de programação. Então, e a programação ela é o momento do módulo onde ele está reconhecendo o ambiente que ele vai trabalhar. Então, ou seja, vocês sabem, né? Ele faz cada uma das portas, né? Ele Sim. movimenta lá, sobe, desce, sobe com paradinha. Nesse momento, Newton, o que a eletrônica do módulo, e não só o da Turi, de todos os outros fabricantes está fazendo, ela está mapeando, né? Como é que está cada porta. O que é mapear o quê? Os fatores para o anti-esmagamento são o motor, como é que esse motor está respondendo eletricamente. E aí, o que é responder eletricamente? É na senoide, do sinal elétrico dele, né? Então, você tem o motor... Enquanto ele está girando, ele está ali, né, respondendo uma energia de 12 volts, ele está gerando alguns resíduos de tensão e ele gera uma curva senoidal, alguns motores... Apesar do motor consumir energia, ele também dá uma resposta de retorno para o sistema. Tudo que consome eletricamente falando, ele tem Porque- uma senoide. Primeiro Tem deixar galera- tem claro, galera né? que- Vou deixar claro, eu não sou da engenharia, eu sou da área comercial, então tô falando isso porque não é bem a minha praia, mas eu acho que eu consigo dar uma explicação bem simples. O motor, como todo mundo sabe, né? Ele tem os ímãs lá dentro que a turma chama das escovinhas. Então, em cada momento que ele passa numa escovinha e que ele desce, você tem esse subida e vale do sinal elétrico, Isso. tudo bem? Resumindo, para não entrar muito em detalhe, de novo, não é minha área de engenharia. Então, o que acontece? O anti-esmagamento, ele trabalha lendo essa senoide, né? Ele lendo essa senoide. Porém, além de ler essa senoide, ele reconhece a força. No momento da instalação, ele reconhece que força esse motor da porta do motorista faz para subir e para descer, né? Depois do passageiro, já não é a mesma, porque você tem um desgaste diferente. O motorista normalmente usa mais, né? Porque é drive-thru, para pedir informação, etc. Normalmente é o vidro que mais se movimenta, né? Enfim, então você tem cada porta que tá ali com uma canaleta, uma máquina, né, num estado. E o anti-esmagamento, na verdade, então, ele tá sem ter sensor algum, né? Então, ou seja, o anti-esmagamento que nós aqui, Vamos todos lá. nós instalamos, certo? Quando vocês instalam, os lojistas instalam, que é a tecnologia da Turi e de todos os demais fabricantes, é uma tecnologia que não utiliza sensor, certo? Ela é totalmente eletrônica. Então, Porque você está pegando o sinal, vamos lá, para explicar mais claro para a Sim, galera. vamos Você lá. está pegando o sinal do motor antes que ele entre lá, certo?
Porque eu tô pegando o chicote de entrada do conector da botoeira. Certo. Então, aí eu tenho que virar esse sinal, ler esse consumo que vem Certo. e trabalhar a eletrônica mapeando o seu funcionamento. Ó, vamos lembrar assim, Newton. Quando você instala um módulo que não é plug and play, o que você faz com o fio? Você mete a tesoura. Isso. Você abre ele. Por quê? Porque o módulo de vidro, ele entra no meio. Então, ele assume o comando do motor. Perfeitamente. Certo? Então, ele vai ter a entrada dele, que é o sinal dos botões, ou de trava e destrava para o keyless, né? Para acionamento pelo telecomando. Mas é ele que vai agora comandar ali o funcionamento do motor, tudo bem? É o módulo, ele assume o comando daquele vidro. Então, o sistema que era somente elétrico, o interruptor mandava subir e descer, agora você tem um dispositivo eletrônico que faz esse comando. Por isso também que os kits de todo mundo, não só da Turi, se vocês observarem no chicote, vocês percebem que todos os fios finos são de que a entrada. A entrada. Leitura porque eu não tenho mais esse consumo que eu necessito. Eu só preciso ler o botão a partir do momento que eu dou um clique para subir ou para descer. E aí eu tenho os fios grossos, que é o que precisa de força. A não ser os kits do passado que o botão já saía com fio grosso, né? Sim. Que aí era um botão de corrente, né? Sim. Aí você também tem um fio grosso na entrada. Não dá para pôr fino porque vai perder. Aí... Certo, que aí você vai perder a corrente lá, vai esquentar o negócio. Mas então... E os carros originais que já vêm com esse sensor, já tem um sensor de limitação. Ele trabalha diferente. Então, assim, é importante entender que a tecnologia que as montadoras utilizam é uma tecnologia diferente do que nós aqui no Aftermarket fazemos. O resultado final é o mesmo. Você vai ter o anti-esmagamento funcionando da mesma forma, mas a forma de se fazer é diferente. Aliás, tem várias formas diferentes. Mesmo os fabricantes aqui fora, eu não vou falar a marca, mas a forma como a Turi faz, só ela faz. Inclusive até porque a gente tem uma patente da nossa forma. Mas enfim, independente disso, cada fabricante tem a sua técnica, tem a sua tecnologia para fazer. Não é tudo igual. A função, você vai botar a mão, ele vai fazer o anti-esmagamento, mas a forma de fazer ela é diferente. Então, resumindo, o que acontece? Num carro igual, por exemplo, o Kicks, não só o Kicks tem uma particularidade, a Ranger, o pessoal do interior que está aí vai aproveitar para também entender por que é tão complicado. Então, o que acontece? As montadoras, elas estão o tempo inteiro aprimorando os veículos. Né? Não, é visível, a gente vê a cada nova geração de um carro, a gente olha mais e mais melhorias, tecnologias, os carros estão... Cada vez mais eletrônico. Cada vez mais eletrônico. Cada vez mais eletrônico. Por conforto, porque aí você tem conforto e segurança, você tem mais informação do que está acontecendo em todo o carro. Você consegue telemetrizar todo o veículo de uma forma prática e fácil e rápida. O grande objetivo, acho que pensar assim, a gente lida muito com montadora, né? E não só com montadora, com uma série de grandes empresas, né? Mesmo no segmento. A gente tem que cuidar da segurança, do máximo, qualquer detalhe é tão importante. Pô, vamos lembrar lá, acidentes fatais por causa de um tapete. Não, quem ia pensar que isso poderia ser? Então, assim, quando a gente vê um caso desse, a gente fala, carro não tem uma única parte que você pode descuidar, cara. Não tem. Porque é o tempo inteiro gente entrando e saindo desse carro. E gente, adulto, criança, né, idosos. Então, não é uma coisa pra gente levar de qualquer forma, sabe? Não é só a nossa segurança que está dirigindo, é dos passageiros, do trânsito. Então, o carro é um ambiente de segurança, né? Então, essa tecnologia embarcada toda que cada vez mais as montadoras colocam tem esse grande viés. Ter informação, né? E aí a Redcam, Redlean, elas estão com tudo eletrônico que ela está sabendo e está antecipando um problema. Então, já tô vendo que ali está acontecendo alguma coisa em tal sensor, o computador de bordo já vai avisar e aí, enfim, é a prevenção, né? Então, voltando a falar da dificuldade do anti-esmagamento em alguns carros, né? O Kicks, por exemplo, que é um desses carros, né? O motor do vidro utilizado é um motor muito bom, miniaturizado, ele trabalha, você nem escuta ele trabalhando, diferente dos motores do passado, que eram motores bem grandes, né, do vidro, você vai ver lá um motorzinho muito diminuto, né, micromotor quase, né? E o que acontece é que ele é tão bom trabalhando, que ele deixa muito pouco sinal elétrico pra gente mapear. Ele não deixa vestígios pra você, ele quase, ele não deixa aquela... Você não consegue enquadrar direito ali o sinal. Então, ou seja, quando a gente chegar nisso, por exemplo, você vai ver que os módulos da Turi tem um monte de letrinha lá, né? Ninguém sabe. O que essas letrinhas indicam, né? Então, por exemplo, Pro 4 é para 4 portas, Pro 2 é de 2 portas. Mas a partir do momento que é Pro 4, por exemplo, o HB20 é 4.10, né? O Creta é 4.30, a L200 é 88, o Kicks é 77. Esse monte de letrinha que vem aqui, cada letra é uma placa totalmente diferente uma da outra. Então, ou seja, a placa, se você pegar ela na mão, você vai ver, ela é uma outra placa mesmo, não é só o software do componente. Tá falando de um
terno sob medida, é isso, né? Então os engenheiros, para garantir o anti-esmagamento, que é uma questão de segurança, né? Aí pra gente... Então, por exemplo, quando a gente reprova um vidro que, não aprendeu, né? Então, liga o ar-condicionado. É visando 100% da segurança. É visando por quê? Se o módulo não tá conseguindo ler e enquadrar aquele sinal, como é que a gente vai liberar para trabalhar ele automático? Eu vou falar, eu não vou conseguir fazer anti-esmagamento nesse carro, tá? É impossível de ler. Então a gente tem que ficar ali até crescer uma situação que, agora deu uma ajustada em tudo aqui, a gente enquadrou o sinal e está conseguindo garantir. Mas quando a gente faz aqueles procedimentos de fazer ligação de farol, de ar-condicionado, de acelerar carro, o que isso aí altera? Isso altera o perfil do trabalho do motor, né? Então quando você diminui uma tensão numa bateria, você faz o motor trabalhar mais forçado. Entendeu? Eu estou distribuindo a carga da bateria com vários pontos de consumo. Farol, ar e tudo, então estou dando uma queda de tensão. Na queda de tensão, o motor está precisando puxar mais ali. Ele trabalha um pouco mais forçado. E aí, enquadramos o sinal. Ele consegue aparecer mais. A gente consegue enquadrar. Quando a gente fala de sinal, é quem já viu um osciloscópio, né? Que a gente enquadra, né? E, enfim, esses sinais estão cada vez mais micro por causa de tanta eletrônica e melhoria dos componentes automotivos. Uma né?